Glória a Deus, né, irmãos? Vamos aproveitar o gancho do pastor do domingo, falar um pouquinho de Davi. Salmo 27, irmãos. O homem segundo o coração de Deus. Salmo 27, do 1 ao 6. Salmo 27. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu leio um e os irmãos leiam posterior. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E a busca. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode se sentar. Glória a Deus, né, irmãos? Esse salmo, o salmo de Davi, um salmo maravilhoso, um salmo de vitória, né? Um salmo de alguém que tem confiança em Deus. O Senhor é a minha luz. Então, se eu confesso com meus lábios, com a minha boca, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é quem me guarda. Então por que eu tenho medo? De fato, o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo e aquele que nos livra. E por que nós temos medo de uma doença, de um vírus? Tememos a isso e deixamos a grandeza de Deus. Louvemos ao Senhor nessa noite um hino grande ao Senhor. Sabemos da grandeza do nosso Deus, do poder de Deus. Cansamos de ler que o Senhor fez os céus e a terra. Mas na hora da adversidade, nós esquecemos do tamanho que é o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor se inclina para ver os teus pequeninos na terra. Nós sabemos disso. E tem hora, parece que nós esquecemos que até Deus existe. Quantos que nesse momento, nesse dia, estão culpando Deus por não ter ajudado, por não ter feito, por não ter guardado? Quantos, irmãos? Mas somos nós que temos que buscar o Senhor. Somos nós. Deus nos deu o livre-arbítrio.
Só que quando andamos por caminhos errados, pagamos um preço alto. Não só nós, as nossas famílias. A bênção nos acompanha até a 4ª geração. Mas o mal também acompanha. Quando malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Quem escreveu esse salmo foi Davi, um moço segundo o coração de Deus, e que Deus o amou, e que Deus fez rei em Israel. Quem escreveu esse salmo? Quando os meus inimigos vieram contra mim, o Senhor me escondeu, o Senhor me guardou num lugar secreto, aonde ninguém achou, ou ninguém acha. Quando esse mal chegar, nós já saímos da reta dele. Essa é a palavra de Deus. Então, por que muitos irmãos não confiam em Deus? Porque muitos não temem ao Senhor. Que nós possamos refletir nessa noite que o nosso Deus, Ele é poderoso. Quando Davi enfrentou o gigante, ele tinha experiência com Deus. Quando o leão foi comer as ovelhas que ele pastoreava, a Bíblia diz que ele matou o leão, matou um urso, espedaçou o urso, estraçalhou. Ele tinha experiência com Deus. E nós, eu e você, precisamos ter experiência com Deus, para que no dia da adversidade, no dia mau, nós levantamos as nossas mãos e dissemos: Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Mas não se encolher como aquele bichinho lá do caramujo. Você mexeu nele, ele puf para dentro. De medo. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que está no nosso meio. Está nos 4 cantos da terra. Esse Deus está guardando, livrando e abençoando as famílias. E por que nós não entendemos o tamanho desse Deus? Por que nós não conseguimos? Está escrito. Se nós entendemos que essa palavra é viva, se essa palavra que liberta, e nós não damos ouvido a ela, por isso, irmãos, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Lembra da palavra domingo? Eu ainda estou mastigando aquilo. O homem negou a comida, não tem comida. Preparou o exército, vamos matar tudo, do menor ao maior. Se não fosse uma mulher sábia, tinha começado uma guerra. E a vitória nós sabemos de quem era. Davi, com certeza.
Porque ele já vinha de outras batalhas, e Deus era com ele. E ele já vinha vencendo. Quando nós fazemos a coisa certa para Deus, tenha certeza que Deus abençoa, Deus honra os seus filhos. Deus não fez o inferno para nós, fez para o diabo e seus anjos. O ser humano só vai por desobediência na palavra do Senhor. Quantos você fala para esses andantes na rua de Jesus para ele, ele prega para a gente. Ah, eu conheço, mas não caminha com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No dia de um culto de ensinamento, é Pedro, Tiago e João. O resto está em casa. Como que Deus vai guardar? Como que Deus vai abençoar? Não. Precisamos estar na casa do Senhor. Tem um dia de ensinamento, tem um dia para libertação, tem um culto da família. Só que muitos não entendem, irmãos. Para que Deus nos abençoe, precisamos cumprir o mandamento do Senhor. Para que você prospere sobre a terra, tem um mandamento de Deus e nós precisamos andar sobre ele. Cumprir o ID do Senhor. A Bíblia diz que riqueza é um dom de Deus, Ele dá para quem Ele quer. Não adianta trabalhar dia e noite. Como a Bíblia, como Jesus disse para aquele moço, construir um celeiro grande. Esse ano eu vou encher ele. Depois a minha alma vai folgar, vou descansar. Aí Jesus diz: ó, louco, se hoje te pedir a tua alma, de quem será? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Ser crente para ficar aqui não adianta. Eu sou um crente para ir morar no céu. O dia que a trombeta tocar, eu sei que o Senhor vem me buscar. Ser um crente para ficar aqui sem certeza não vale a pena, irmãos. Por isso, tudo que nós fizermos para o reino de Deus tem recompensa. Ou você acha que você está perdendo tempo nessa noite fria? Não. Tudo aquilo que ofertamos ao Senhor, lá na frente nós vemos as mãos de Deus nos guardando, nos livrando. Eu vejo hoje, acho que um maço de cigarro deve custar um 8, 10, de 12 real mais ou menos. Eu fumava cada 2 dias, não, cada dia e meio, 2 maços de cigarro.
Olha o quanto eu estou economizando. Quanto o Senhor está me abençoando. Sem contar com a minha saúde. 20 anos sem fumar. Sem gastar. Sem perder noite de sono. Andando atrás do vício. E quando tinha uma meia dúzia na carteira, eu já saía procurando. Oh, quanta bênção o Senhor nos dá. Mas tudo isso tem um preço, irmãos. Servir o Senhor com alegria. Só isso. Hoje tem culto de ensinamento e eu estou lá. Eu quero aprender da palavra do Senhor. Eu amo a sua lei, eu amo a casa de Deus. Mas são para poucos isso. É isso que me entristece. Porque você vai perder. Você vai perder. Não tenha dúvida. Como que Deus vai deixar de abençoar aqueles que ofertam com alegria e abençoar aqueles que nem ofertam na casa de Deus? Você vai ser pior que o ímpio, porque o ímpio não conhece. E esses conhecem o mandamento do Senhor, só não cumpre. E não é difícil. Porque o Senhor disse, o meu fardo é leve. O próprio Jesus disse isso, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Vocês vão conseguir. Se nós pensássemos em riqueza, em grandeza, em uma vida de regalia, nós podemos olhar pelos discípulos que caminharam com Jesus. Todos morreram de morte trágica, amando o Senhor, adorando o Senhor. Pedro, quando foi ser crucificado, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu quero ser de cabeça para baixo. Pela riqueza que Jesus deu a ele, a riqueza da palavra que ele aprendeu com Jesus quando andou com o mestre por 3 anos e meio. E nós passamos o mínimo 2 horas na casa de Deus e já saímos reclamando. O Moília falou para mim que no Rio de Janeiro que lá faz falta um ensinamento desse que o pastor Fernando nos dá. Que lá não tem isso, no estado do Rio de Janeiro. Falei, nem fale que o pastor vai para lá. Ele já quer ir embora daqui nos deixar. Porque é muito querido lá, lá não tem isso. E nós temos. Deus nos deu um mestre para nos ensinar. Por isso, irmãos, mas o culto de ensinamento é muito chato. Eu não gosto dele. Você vai ficar pelo caminho, porque você não vai aprender a palavra de Deus. Ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo.
Davi, ele não queria só adorar o Senhor com canções, como tem muitas. Ele queria morar na casa do Senhor. Ele queria aprender com o Senhor. Por isso, irmãos, ensinamento faz parte da palavra de Deus. O Senhor Jesus tinha certo dia que ele falava para os discípulos: hoje tem ensino. E os discípulos ouviam. Hoje tem milagre, é cura e libertação. Mas tinha dia que tinha ensinamento. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, ou seja, um lugar alto, aonde o mal não vai achar eu. Por isso, irmãos, vale a pena. Tudo que nós fizermos para o reino de Deus, vale a pena. Como é gostoso, irmãos, você caminhar na palavra de Deus. Como é gostoso, irmãos. Eu nunca perdi, irmãos, caminhando com Deus. Desde o dia que eu aceitei o Senhor na minha vida, ou Ele me aceitou, eu não sei. Eu sei que Ele me achou num lugar terrível, numa escuridão, me trouxe para a luz, e aqui estou. Eu nunca deixei o Senhor, sempre amei os ensinos da palavra de Deus, sempre guardei no meu coração a palavra do Senhor, sempre, irmãos. E sei que o Senhor é grande na minha vida, que o Senhor tem me usado nessa terra. Com a canção que foi louvado, levanto as minhas mãos para adorar o Senhor. Cadê? Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Não tenha medo, irmãos, desse mal que assola a nossa nação. Deus está no controle. O pastor sempre diz: o céu não está em crise. Verdade, não está em crise. O que está em crise é a terra, devido ao pecado da humanidade. Se não tivesse pecado, aqui seria a terra mais linda para a gente se viver, mais rica. Mas devido ao pecado, à corrupção, à prostituição, está nesse caos. E a Bíblia nos ensina: se você tiver o que comer e o que vestir, dê glória a Deus. Não precisa de riqueza, de muitas coisas, para você ser feliz. Seja um crente para morar no céu, com pensamento na glória. Se eu partir dessa terra, vou encontrar com o Senhor nos ares. Ser um crente para ficar aqui, irmãos, não vale a pena.
Por isso temos que caminhar segundo a palavra de Deus. Se é para ofertar na casa do Senhor, vamos ofertar. Se é para adorar o Senhor, vamos adorar. Se é para aprender no seu templo, vamos aprender. Fazer conforme a palavra de Deus e ver a nossa vitória lá na frente, irmãos. Deus não quer só o que é nosso. Na verdade, Deus nem quer o que é nosso. Nós contribuímos para que a obra do Senhor cresça na terra. Deus não precisa de nós. O salmista diz que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós não temos nada, Deus não precisa de nada do que nós temos. A única coisa que o Senhor nos quer é ir por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai a minha palavra. Traga almas para o reino do Senhor. Tenha na mente, no coração, eu preciso ganhar uma alma para o Senhor. A única coisa que o Senhor nos pede, nos requer de nós, é almas, vidas. Nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade. Se você tiver fé, orar por alguém, clamar o Senhor, no nome de Jesus, aquela pessoa será liberta, será curada. Então o Senhor nos deu autoridade, mas nós não usamos a autoridade que o Senhor nos deu. Por isso, somos fraquinhos na fé. Um ventinho que sopra, já deixamos a casa do Senhor. Cadê o fulano? Desviou-se. Deixou o Senhor. O pastor sempre diz: o irmão não cumprimentou, não disse paz do Senhor, eu não volto mais naquela igreja. Não veio aprender do Senhor, não veio glorificar no dia certo, não trouxe a sua família no culto da família. No dia da ceia, programa uma viagem, não tem compromisso com o reino de Deus. E o Senhor abençoa aqueles que têm compromisso com o reino do Senhor. Às vezes eu olho para o Mateus, todos os dias de culto, esse menino está aqui. Faça chuva, faça sol. O pai está, o pai não está, ele está aqui. Meu Deus, sustenta, Senhor, na tua casa, Pai. Sustenta, Deus, até ficar velhinho de bengala. Precisa, irmão, de oração. Lembre do Mateus nas suas orações. Lembre da família do nosso pastor nas suas orações. Clame ao Senhor por esta família, irmãos. Porque é esse que o Senhor tem levantado para conduzir esse povo. Não saiu rebelado de um ministério e levou a metade da igreja. Eu sou prova disso. Foi garimpado em água suja. Todas essas vidas que aqui estão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma direção.
e que possamos caminhar na palavra de Deus. Para nós termos vitória, temos que caminhar na palavra do Senhor. Senão, nós desviamos na fé, na primeira estilingada do inimigo. Se eu te falar para você que é fácil, não é. Mas o Senhor diz que também não é difícil. Ele está conosco todos os dias, todos os minutos da nossa vida. O Espírito Santo está conosco, nos enchendo, nos capacitando, nos dando graça, alegria, e nos abençoando. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. O pastor com certeza vai dar uma. E eu queria passar a ele. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus.